Fala aí, Redbirds, acompanha o canal United Bebeto. Estamos de volta aqui para dar sequência com mais uma lista de filmes relacionados a rock, né? E a gente começa aqui essa lista aqui com o Wayne's World, né? Ou como o título traduzido para o mercado brasileiro aqui, quanto mais idiota melhor, né? O Brasil ele está longe de ser uma referência quando se trata de adaptação de título para o nosso mercado, né? Eles têm alguns históricos de títulos lamentáveis, títulos bizonhos, títulos que dão spoiler, é uma bagunça, né? Mas se a gente analisar aqui o primeiro filme, né? Quanto mais idiota melhor, é de 92 e a sua sequência é de 93, pela época já dá para você entender mais ou menos que tipo de comédia é essa que a gente vai encontrar aqui. Soma-se a isso o fato de que o idealizador do filme é o Mike Myers, né? O Mike Myers, a gente conhece ele, é um cara, quem assiste os filmes dele sabe que é um cara que ele tem um tipo de comédia bem mais escrachada. Então o título que deram para esse filme aqui no Brasil, ele acaba se tornando bem próprio, né? Eu acho que o que você encontra aqui é uma série, é uma comédia com momentos com piadas que funcionam e outras que talvez só funcionem para crianças, né? E talvez seja por isso que quando eu era criança eu gostava muito desses filmes, né? Depois, quando eu revi eles depois de muito tempo, a sensação já foi bem diferente, né? O primeiro filme, ele mostra a história desses dois rapazes, né? Desses dois caras que gostam de rock, são bem estranhos, e eles têm um programa de rock que é exibido na TV pública, e ele é rodado ali no porão do Wayne, né? E de alguma forma ele chama... Engraçado que pelo menos no programa mesmo, sendo gravado, o programa dele sendo gravado, eu não vi nada que fosse relacionado a rock, né? Eu só vi eles fazendo besteira. Mas essas besteiras acabam fazendo com que eles sejam engraçados, algumas pessoas gostem do programa deles. E isso faz com que um produtor aí entre em contato com eles e queira levar o programa deles para o formato para a TV aberta e tal. O filme ele gira em torno disso, né? Dessa adaptação deles no mercado profissional, né? Eles tendo que lidar com anunciantes, não pode mais fazer as coisas que eles faziam antes e tal. E o filme, ele mostra o roqueiro, assim, numa posição de um bobo, em vários momentos, assim. É claro que eu posso entender que esse era o tipo de comédia do Mike Myers, mas às vezes as piadas não funcionam por causa disso, né? O primeiro filme ele conta com a participação do Alice Cooper, onde eles vão no show deles e depois conseguem falar com ele lá no camarim e encontram um Alice Cooper totalmente intelectual, falando um linguajar difícil e tal. E assim, a continuação do filme, né, que foi no ano seguinte, em 1993, acontece com o Wayne ele tendo um sonho com o Jim Morrison, e nesse sonho o Jim Morrison fala que ele tem que fazer um festival e tal. E o filme ele acaba sendo em torno disso, né? Deles tentando fazer um festival com grandes bandas e no final dá tudo errado, os caras não conseguem chamar ninguém, de forma meio que totalmente inexplicável. O Aerosmith aparece lá do nada, meio que com eles quebram a quarta parede em vários momentos, ou seja, os personagens falam com a gente em alguns momentos, né? Então eles tiram também essa onda com tentar modificar o filme meio que na marra. Eles falam, não vamos fazer esse final tem que ser assim, esse final tem que ser assado. Eles fizeram isso no primeiro filme, e nesse filme mais ou menos assim, o Aerosmith aparece lá do nada e os caras fazem uma apresentação lá. E o filme, tanto a parte 1 como a parte 2, apesar de que o personagem Garth, ele é um personagem que ele é simplesmente inconcebível de se existir de forma real, né? É um cara totalmente bizarro. Ainda assim, ele é o cara que consegue fazer algumas paradas darem certo em alguns momentos. No primeiro filme, um destaque muito bacana é ele dançando Foxy Lady, cara, muito engraçado, do Jimi Hendrix. E no segundo filme, a relação dele com a breve relação dele com a Kim Basinger é muito bom, cara. Então, assim, você tem que ver o filme com de espírito solto e tal. Na verdade, eu acho que esses clichês que são apresentados dos roqueiros não é de se incomodar, não. Me incomoda um pouco, eu estou expressando isso aqui, mas não é algo que vai incomodar todo mundo, não. Então é por isso que eu escolhi ele também, entre vários outros filmes, para colocar eles aqui na lista, porque também é um filme bem conhecido, muita gente conhece, muita gente gosta. Então se você não conhece, vale a pena dar uma baixadinha aí no Quanto Mais Idiota Melhor, 1 e 2. Foxy. Foxy.
Juicy. E agora a gente vai fazer uma mudança geral, né, de um filme com uma comédia um pouco mais estranha para um filme mais sério, cara. Vamos falar agora sobre Metalhead, de 2013 esse filme, cara. Direção de Ragnar Bragason. Um filme que trata de uma garota que teve um trauma muito pesado com a morte do irmão, que é retratada no filme, né? Uma morte bem traumática mesmo. Ela acaba se encontrando órfã do irmão, né? Que aparentemente essa excelente relação entre eles não é tão mostrada no filme, mas aparentemente ele fez uma falta muito brutal para ela. E ela vai ao quarto dele e ela começa a ver que o quarto dele, o cara era um headbanger, e ela começa a ver o quarto dele cheio de pôster de várias bandas, guitarras e todo tipo de coisa. E ela acaba que meio que tentando dar continuidade pra vida que o irmão tinha e entra de cabeça em descobrir sobre heavy metal e tudo mais. E ela acaba aprendendo a tocar guitarra, enfim. Apesar desse filme ele ter um roteiro cheio de defeitos, com algumas coisas que ficam mal explicadas, o filme ele acaba sendo muito interessante por ele ser um filme sério. Em que sentido? No sentido de que o headbanger, principalmente nesse estilo mais extremo, né, ele é apenas um elemento da vida real. Por quê? Porque a gente existe aqui, porra. A gente tem nossos problemas também, a gente tem nossos dramas. Então essa parte do heavy metal é um elemento que está ali presente, mas ele não está ali para ser satirizado nem nada do tipo. Até que pode ter alguma sátira ou outra, apesar de não ter ficado clara nesse sentido. Não tem nenhum estigma ali sendo mais evidente para que seja ridicularizado por outros personagens ou mesmo para o telespectador. E isso é muito bacana, né? No final das contas, a história é dessa personagem, né? Que ela é muito confusa, cara. Ela tem realmente problemas e ela tenta lidar, às vezes, da pior maneira possível, né? E a menina acaba tendo contato com o black metal, né? E acaba fazendo coisas muito estranhas. Tem referências ali interessantes ao próprio black metal, um destaque para a cena que dá a entender ali, um easter egg, né? Que as integrantes do Mayhem vão até a casa dela depois de ela ter feito um som muito doido que foi parar, a demo dela foi parar em algum lugar aí, e aí esses caras aparecem lá na casa dela dizendo que o material é incrível, uma das coisas mais obscuras e não sei o que das quantas que eles já ouviram na vida, dando a entender que talvez ela viesse a se tornar um dos grandes expoentes do black metal, né? Inclusive ela queima uma igreja, né? Mas depois ela também tem que ajudar a reconstruir essa igreja, né? Porque não é assim tão bagunçado como foi lá na Noruega, né? Então o filme é muito interessante por causa disso, cara. E a trilha sonora é sensacional, tanto a diegética como a extra diegética, muito Megadeth e muito Judas Priest, porque é assim que tem que ser, cara. Então o filme não é sensacional, mas se você tem disponível, ele tá disponível na Amazon agora, por exemplo. Então se você tem acesso a isso, assiste que vale a pena, ele é legal. O terceiro lugar dessa lista é Singles, de 1992, ou Vida de Solteiro, né? Esse filme ele também é conhecido, cara. Muita gente já me falou desse filme antes. E ele acontece ali no coração do grunge, né? Ali em Seattle. E o filme ele mostra as interações e relacionamentos de pessoas de um prédio que é composto por apartamentos singles, né? E daí vem. Então tem alguns personagens que moram nesse prédio ali que eles se relacionam e tal. Aí você acaba acompanhando a vida deles, nesse relacionamento deles. Na verdade, é como se fosse uma comédia romântica, né? Que ela está ambientizada ali em Seattle, em um período que o grunge estava prestes a explodir, né? Então o rock aqui ele entra como um item, um elemento de ambientação, né? Mas não deixa de ser muito interessante, porque os caras, a história vai sendo contada e os caras passam por shows do Alice in Chains, cara, tocando Sea of Sorrow. Depois toca o Wood, e durante o Wood aparece um cara entrevistando o personagem Cliff, né, que é da banda Citizen Dick, né, que é o Matt Dillon que interpreta o Cliff.
E ele é um integrante dessa banda que é composta por os caras do Pearl Jam, né? E quem tá entrevistando dele é o Cameron Crowe. O Cameron Crowe, ele é o diretor desse filme. E ele também entende muito de rock, cara, porque ele já escreveu para Rolling Stones, ele já acompanhou várias bandas no passado, então ele tem uma carreira consistente escrevendo sobre rock, ele entende. Então acho que até para ele, logisticamente, foi fácil fazer esse filme com essas estrelas do rock naquela época, né? Apesar de que a participação deles ali é limitada, né? Quem tenta um pouco flertar com interpretação ali são os caras do Pearl Jam, de maneira até ruim, né? Destaque para a Bridget Fonda dando uma das maiores cagadas que eu já vi na minha vida no Stone Gossard, cara. Dá uma sacada nisso daí. What's your deal? Hey. Well, your machine wasn't on, and I was supposed to see you Saturday, but I was done. Hey, Janet. So I just thought I'd come by and say hi. Talvez ela gostasse mais de Nirvana, só pode ser. Enfim, né? E nessa época ali o grunge não tinha assim tantas bandas fazendo sucesso, ainda não era aquele movimento que era, apesar de que já tinha algumas bandas conhecidas como essas que aparecem no filme, né? Tem um pedacinho também de Soundgarden ao vivo lá. Então acaba sendo um filme bem legal, apesar de ser uma história bem simples, mas recomendo aí. Terceira posição. She's crazy about me. Na quarta posição dessa lista, cara, tem um filme que eu simplesmente não conhecia. Eu assisti ele essa semana, zapeando ali no Now, ali, claro, né? Se você tiver aí, eu acho que é fácil você encontrar. O nome do filme é A Música Nunca Parou, né? The Music Never Stopped, é de 2011. É a direção do Jim Colbert. E no elenco você tem o J.K. Simmons, cara, que é simplesmente espetacular, cara. O J.K. Simmons é muito foda. Fez Whiplash, fez o J.J. Jameson do Homem-Aranha. E o filme ele é uma adaptação do livro do Oliver Sacks, do The Last Hippie, cara. Que esse livro ele conta a história, né, de um tratamento que o Oliver estava fazendo com esse paciente, que ele perdeu a memória, só que quando ele escutava as músicas que ele gostava, ele voltava a lembrar de várias coisas, né? Mas isso era muito temporário, assim, né? Quando a música parava de tocar, ele voltava ao seu estado um tanto quanto vegetativo. É muito bacana, cara, essa história, porque ela tem, assim, algumas partes de verdade, né? Você acompanha o Gabriel Sawyer, que ele perdeu a sua memória, e ele, na verdade, ele perdeu bastante da sua capacidade cognitiva, né? Ele tem dificuldade para falar com as pessoas, de refletir, ele não consegue guardar novas memórias devido a um tumor cerebral que, apesar de ser benigno, o tumor cresceu muito e acabou causando alguns estragos no cérebro dele, né? E durante o filme, uma doutora acaba descobrindo que ele praticamente fica normal quando ele começa a escutar as bandas que ele gostava, né? Principalmente uma banda que ele era muito fã, a The Grateful Dead. Então, assim, tem muita coisa. Esse filme ele é anos 70 puro, cara, tem muita música boa. Uma trilha sonora legal, histórias bacanas contadas dentro do filme, e a própria história do filme é muito bacana, interpretações também sensacionais. Eu recomendo demais, cara, esse filme que eu acabei de conhecer, The Music Never Stop, cara, e ela não para mesmo não. E o filme ele mostra também justamente esse lado que a música carrega, cara, que ela vai muito além de letras e tal, de ideologias. Ela vai, é uma parada extrasensorial, maluco. O cara usou isso como um tratamento, velho, e funcionava. Enfim, né, eu não vi qual era o efeito do paciente real do Oliver Sacks. No filme, né, o Gabriel realmente, a reação dele é simplesmente milagrosa quando ele escuta as músicas que ele gosta. Mas enfim, cara, a música é isso, né? A música motiva a gente de uma maneira impressionante. That's what that means. Now I'm 65 years old and I need to have a conversation with my son. I've never been to a Grateful Dead concert. Me neither. I've got the brain tumor. Primeiro lugar dessa segunda lista, cara, eu coloco Still Crazy, Ainda Muito Loucos, de 1999. A direção é do Brian Gibson, cara, e aqui você tem uma história muito bacana, bicho. Inspirado na onda de revivals que estava acontecendo ali no final dos anos 80, o tecladista Tony Costello acaba tendo a ideia de juntar a sua antiga banda Strange Fruit, olha o nome, cara. A sua banda que tinha parado ainda nos anos 70 após um show catastrófico, que caiu até um raio lá no palco, e os caras se separaram desde lá, né? Então
ele pede ajuda da antiga empresária da banda para entrar em contato com os caras da banda. Eles vão procurando integrante por integrante, fazendo a proposta de voltar, e a empresária acaba descolando para eles aí com uma gravadora uma oportunidade, mas os caras meio que tem que começar do zero, sabe? Caindo na estrada e tocando em lugares pequenos, e eles acabam se vendo nessa condição de tentar reconquistar os seus fãs e mostrar sua música para essa nova geração, né, cara? E eles acabam se metendo em confusões sensacionais, muito bacana. O vocalista da banda tem um comportamento extremamente excêntrico, ele é interpretado pelo Bill Nighy. O cara detona, o cara, assim, um dos grandes atores britânicos nesse gênero de humor. O filme é uma comédia de muito bom gosto, muito bacana. As músicas são originais, que tornam esse filme muito especial. E além do vocalista, né, o outro destaque vai pro baterista, né, que é o David Bino Baggott, que ele é interpretado pelo Timothy Spall, cara. Ele é um paranoico que acha que todo mundo tá perseguindo ele, cara. O filme, ele é simplesmente muito bom. O filme foi indicado ao Globo de Ouro por melhor música original, com a música The Flame Still Burns, que é cantada no final do filme pelo baixista da banda. E a música é uma balada muito legal, mas as músicas rock and roll da banda também são muito boas. Tem disponível aí no YouTube a trilha sonora dos caras também. Esse é outro filme que eu já conheci há muito tempo, e é uma outra banda que eu gostaria de ter uma camisa também, cara. Eu aconselho demais você assistir Still Crazy, cara, ainda muito loucos, e você conhecer finalmente esse grande expoente do hard rock dos anos 70, a Strange Fruit. É isso aí, até a próxima e última lista de filmes para você acompanhar nessa quarentena. Se puder, fique em casa, meu irmão. Valeu!